Agora, olha só, já que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de prevenção, detecção e tratamento dessa doença, que é danada de ruim, né? Está aqui no estúdio com a gente o médico oncologista Orlando Paes Landim Borges. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero saber, se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Anote aí, ó, 996311006. Participa com a gente, que a gente gosta muito de ter a sua participação aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, chefe. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, é um assunto recorrente, a gente está sempre falando porque não tem jeito, né? É uma doença que a gente não tem previsão de quando é que a gente vai conseguir ficar livre dela, se é que vai, né? O que acontece, Michele Túlio, é o seguinte, a gente hoje tem um crescimento muito grande nessa doença, apesar de ser subnotificado. Então a situação tem piorado mesmo. Piorado, com certeza. Nós temos dados de outubro do ano passado, que são dados do Instituto Nacional do Câncer, que fala que nós temos cerca de 200 mil novos casos de câncer por ano, né? Isso, se a gente colocar para os homens, essa estimativa, para o câncer de próstata, chega a em torno de 68 mil novos casos. Para o homem, seguido de pulmão e intestino. Para a mulher, o que lidera é o câncer de mama, com aproximadamente 59 mil novos casos. Doutor, o que estaria fazendo aumentar essa incidência de câncer na população? A gente julga isso aí muito relacionado também à mudança dos hábitos de vida, né? Produtos industrializados, estresse em excesso, essa vida... Falta de atividade física, perfeito, isso aí, sobrepeso, né? Então isso aí tudo contribui. Doutor, eu fico imaginando a dor que é para um paciente receber essa notícia. Como que a família ela deve agir depois que recebeu a notícia para que as coisas não saiam do controle? Como é que ela pode melhorar ali a qualidade de vida desse membro? Túlio, a gente sabe que o câncer ele adoece a família junto, né? Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, a família também fica um pouco chocada, porque até hoje ainda é um certo preconceito, existe um tabu com relação a câncer. Tem pacientes meus que não falam o nome da doença. Chegam no meu consultório e não comentam aquela doença. Isso reflete ainda esse tabu. E adoece um pouco a família junto, né? E o apoio da família é essencial, fundamental, para o desenrolar do tratamento. Isso não tem dúvida. Para a gente falar de sinais e sintomas, quais seriam os primeiros, assim, para a pessoa já acender aquela luz de alerta e falar, opa, deve ter alguma coisa errada com o meu organismo e que poderia, no caso, vir a ser um câncer? Perfeito, Michele. O que acontece? O câncer ele é uma doença consumptiva, né? O que é uma doença consumptiva? Que vai consumindo a pessoa. Então, de uma forma geral, a gente tem que avaliar emagrecimento sem um motivo real, desânimo, perda de força, anemia. Esses são sintomas gerais. E a gente tem uns sintomas específicos, né? No caso do de próstata, são sintomas relacionados à urina. Dificuldade de iniciar o jato, às vezes uma micção demorada. O jato, que era um pouco mais grosso, fica um jato fino, gotejamento no final da micção. Sem força, né? E vamos comentar um pouco da mama, que é o que mais acomete a população feminina. Seria o quê? Alterações locais, como caroço na mama, inversão do mamilo. O mamilo da mulher, que era para fora, ele começa a inverter, né? A pele fica avermelhada, saída de uma secreção, que é uma secreção que a gente chama de água de sangue, uma secreção sanguinolenta, né? Isso também é um sinal. Assimetria da mama. O que é isso? A mama que era simétricas, uma começa a ficar muito diferente da outra. Por isso que é importante, né? A mulher estar fazendo o exame, apalpando e olhando, pelo menos mensalmente, para ver se teve alguma diferença. A gente comenta muito, Michele, que o que acontece? Ninguém conhece melhor o nosso corpo do que nós mesmos. Então, a palpação, não só da mama, mas de região cervical, de axila, de região inguinal, né, de região testicular, que a gente sabe que tem o câncer de testículo também, e qualquer deformidade, qualquer alteração naquela região, nós vamos detectar. Ou seja, se olhe, se conheça, faça uma análise. Doutor, né? E outra coisa, para os homens, para com essa bobagem de preconceito sobre o câncer de próstata, tem uma idade que tem que fazer, claro. É inevitável, até pela sua saúde e pelo bem-estar da sua família. A partir de qual idade que o homem ele tem que procurar ali o médico? A partir dos 40.
para fazer esse controle prostático. Esse preconceito ele tem diminuído ou ele tem aumentado? Tem diminuído, mas a gente ainda encontra. É um pouco inaceitável nos dias atuais a gente ainda encontrar isso, mas ainda existe. Mesmo sendo a vida dele existe. E importantíssima a sua pergunta. Por quê? A gente tem que tem gente que fala, não, eu vou fazer só o PSA. Que é o de sangue. Só o de sangue. Não vou fazer o de toque porque eu não aceito e eu vou fazer só o PSA. Somente o PSA, ele detecta em torno de 70% a 80% dos cânceres. Vai faltar 20%. Vai faltar 20%. Doutor, a gente falando de dados estatísticos, olha só, se a gente pensar, a gente pode afirmar que o câncer é a doença crônica mais curável atualmente em 50% dos casos. Isso, pelo menos, a gente analisa em países desenvolvidos. Aqui no Brasil, esse número deve ser um pouco menor, porque as pessoas demoram a notificar, a identificar a doença, né? O que o senhor acha que está faltando para que as pessoas tenham essa consciência e a gente consiga melhorar isso? Porque se é uma das doenças aí mais curáveis, a gente tem tecnologia, tem bons tratamentos para tentar, como a gente viu os nossos entrevistados aí falando, poxa, a gente tem a doença, mas a gente não quer morrer, então quer ter uma qualidade de vida. Umas pessoas vão conseguir ser curadas, outras vão ter que conviver, mas conseguem também ter uma qualidade. O que a gente precisa para que as pessoas acordem? Shelly, o que acontece? Esses dados, eles refletem o quê? O câncer ele é uma doença altamente curável em estágios iniciais, estágio 1, né? Que é aquela doença local. A chance é grande. Muito grande. 50% dos casos, né? É bastante. Até um pouquinho mais, né? Dependendo do tipo de lesão, até um pouquinho mais. Então, o que acontece? O senhor Alcir, o paciente que foi entrevistado, ele é um paciente meu que fez esse acompanhamento comigo e é o que a gente deseja do paciente oncológico. Ele começou, me procurou no consultório há cerca de uns 5 anos atrás. Ele não tinha lesão nenhuma. E a gente vê que ele está assim. Ele fez o acompanhamento por 3 anos, sem lesão nenhuma. De 6 em 6 meses ele ia no meu consultório. De repente, nós encontramos uma lesão, biopsiamos, tratamos e hoje ele está curado. Então, o que a gente deseja do paciente oncológico é isso. É a procura espontânea, vem até o nosso consultório, fazemos um check-up, caso seja detectado, tratamento e cura. Principalmente se já tiver casos na família, porque aí aumenta a chance, né? Era isso que eu ia perguntar, dos casos hereditários. O que pode fazer? A pessoa sabe que na família já tem casos, ela, eu acho que no mínimo tem que cair na real e falar, eu preciso mudar então o meu estilo de vida. Perfeito, perfeito. E o que acontece? É você fazer um rastreio mais estreito, né? Então, você pode, dependendo, lógico, você vai fazer uma análise ali estatística de quantos membros na família tiveram, existe até alguns exames genéticos que você pode fazer para ver se a pessoa vai ter esse risco maior ou menor. Essa predisposição. Fez esses exames, você vai fazer um rastreio muito mais estreito. Faz exames a cada 6 meses. Caso seja detectado, vai ser detectado em estágio inicial e, como a gente já falou, estágio inicial, tratamento, cura. E por que os idosos são mais propensos a ter câncer, doutor? Envelhecimento celular. Né? Porque tem a ver com essa multiplicação das células. Isso, e a exposição a riscos, né? Ele ficou mais tempo durante a vida exposto a risco, exposto a produtos químicos, e alimentação de uma forma não regular. E o que a gente percebe, Michele, que quando o câncer vem em pessoas jovens, ele é um pouco mais agressivo e se comporta de uma forma diferente. Para as crianças, é muito complicado. A gente fala, mas a gente tem que abrir o jogo para as pessoas tomarem consciência. As crianças são vítimas frequentes de qual tipo, o principal? Tem o retinoblastoma, né, que é um câncer ocular, e tem as doenças hematológicas. Os que mais acometem as crianças são doenças hematológicas e retinoblastoma. A cura para uma criança, ela é considerada mais fácil do que uma pessoa já na idade mais avançada? Pelo sistema imunológico? O que acontece, Túlio, é que a criança responde muito fácil a remédio, né? A criança responde muito bem à medicação. Então, realmente, ela tem um pouco, se você for comparar uma criança com um senhor já de bastante idade, ela vai ter uma chance maior, dependendo do tipo de lesão que acometeu. Lembrando que o senhor, de certa idade, não que ele não tenha cura, ao contrário, viu a doença no início, é o que o senhor falou, tratamento e cura. Mas tem uma questão que eu escutei há pouco tempo que eu nunca tinha parado para pensar, que a criança ela tem uma renovação celular muito rápida, porque as células estão ali, né? Quando a pessoa já é idosa, já não tem essa renovação. Então, geralmente,
quando as pessoas mais velhas chegam até, às vezes ela vai chegar a conviver muito tempo e não vai alastrar tanto, justamente porque a renovação celular não é a mesma, né? Muito insidioso, né? Então, geralmente o câncer no senhor, ele realmente, como eu falei agora há pouco, quando você tem num jovem, ele se comporta de forma diferente, às vezes mais agressivo. Doutor, o que o senhor diz aí para quem está nos assistindo, para que as pessoas, no caso, comecem a evitar a partir de agora, se elas estão tendo alguns hábitos ou se alimentando, enfim, fazendo algumas coisas erradas, o que o senhor diria para começar a tirar imediatamente da vida, para começar a melhorar, prevenir essa doença? Perfeito. São bons hábitos, né? A gente fala isso, são bons hábitos. Bons hábitos, o que vem a ser? Você ter uma alimentação equilibrada, prática de exercício físico, né? Rotinas de acompanhamento médico, né? Isso aí tudo são elementos que vão fazer com que você minimize sua chance de ter, né, alguma doença neoplásica. Olha só, a Daiane está participando aqui com a gente, você também pode participar, é 996311006. Ela está dizendo o seguinte, ela é de Aparecida de Goiânia e quer saber se aparecerem algumas manchas vermelhas no peito que somem e aparecem às vezes, principalmente quando ela faz qualquer coisa, principalmente esforço, diz que aparece só no peito, se isso pode ser algum sinal. Uma mancha que aparece e some, geralmente não é um sinal maligno. Geralmente, quando você tem um sinal maligno, um sinal de câncer, geralmente ele vem, perdura, né? E ele vai ficar, ele vai só progredindo. Isso que ela está falando pode ser mais relacionado a alguma alteração de pele, porque some e volta. Porém, procura um clínico. O câncer de pele, tem muita gente que não leva a sério, mas no Brasil ele é um caso muito frequente, né, doutor? Sim, até naqueles dados que eu falei, se a gente acrescentar o câncer de pele não melanoma, esses dados vão para 280 mil novos casos. Então é muito mais grave do que a gente imagina. Então aumenta muito a estatística quando a gente coloca o câncer de pele. E a gente sabe que o câncer de pele ele é totalmente prevenido. Vamos aproveitar então e colocar a pergunta do Adriano lá de Anápolis. Ele quer saber o seguinte, quais os sinais que o câncer de pele dá? Ótimo, perfeito. Caroço, manchinhas, né? Hipercrômicas, geralmente pode ser uma manchinha pretinha, que vai descamando, que vai soltando uma casquinha, né? Às vezes pode sangrar, né? Então apareceu uma verruguinha que começou a sangrar, descascou. Doutor, não pode terminar, é rapidinho para quem está em casa. Então, descascou é um sinal. E eu quero